de começar a aula efetivamente, eu queria falar a respeito do trabalho, tá? Acabou que vocês tiveram Enem e atrapalhou um pouco o desenvolvimento das aulas, tá? E aí, a minha ideia era que vocês fizessem relatórios falando dos ensaios de adensamento e de resistência. Só que não tem como, não tem jeito fazer esses relatórios, tá? O que eu vou pedir para vocês, em grupo, tá? Pode ser o mesmo grupo que vocês estão... que normalmente fazem as atividades, né? Fizeram do semestre, dos bimestres anteriores, eu vou pedir para vocês fazerem um resumo, tá, do procedimento do ensaio de adensamento, tá? Então, como assim um resumo? Eu quero que vocês descrevam para mim todo o procedimento que deve ser seguido para fazer um ensaio, né, a importância desse ensaio, etc, etc, tá? Então, eu quero que vocês façam esse relato, tá? E aí, esse relato pode ser digitalizado, tá? Digitado. E aí, né, a regrinha, tem que conter uma capa, tá? E, assim, no máximo não, no mínimo, uma página, tá? Então, vocês vão descrever para mim todo o procedimento, se quiser colocar figura, pode colocar, tá? E aí vocês façam essa descrição, tá? Tenham cuidado de deixar o texto organizado, tá? Para fazer essa descrição, ok? E aí, no mínimo, uma página, tá? Se quiser escrever mais, né? Não tem problema, mas tem que ter pelo menos uma página aí, tá? E eu, assim, sugiro que fique bem escrito, porque é algo em grupo, tá? Então, acho que eu passei um vídeo falando sobre isso em uma aula, tá? Foi uma aula que foi até no Microsoft, foi aqui na plataforma, que eu falei sobre o procedimento do ensaio de adensamento, tá? Então, aí vocês façam essa descrição, ok? E envie para mim, tá? Eu vou marcar para vocês me entregarem. Deixa eu ver aqui no meu calendário. Vou deixar que vocês me enviem, tá? Esse trabalho aí até o dia 19, tá? Aí vocês podem me enviar, ok? Esse trabalho aí, tá certo? Então, vamos começar a aula, tá? Depois eu vou escrever no Cigar, né, a tarefa e a descrição dela bonitinho, tá? Bom, então vamos começar a aula. Bom, na última aula, a gente começou a falar com relação à ruptura do solo, né? Eu mostrei essas imagens para vocês, né? Mostrando que com a carga, com a solicitação no solo, a gente tem o risco desse solo romper se a gente não tiver o conhecimento, né, da resistência desse solo. A gente vê muitos desses casos, né, em encostas, onde a gente vê deslizamentos, né, justamente porque essa encosta ela perdeu, né, a sua área efetiva, né, aqui, né, ou seja, perdeu a vegetação, né, perdeu também parte do seu solo, então ela já não é aquela tensão inicial que ela tinha, né, porque aquele solo que foi retirado talvez era um solo que continha, né, o restante do montante
desse talude, né? Então, a gente vê muito isso acontecendo, né? Também a fundação, ela sobrecarrega o solo, tá? E com o peso da edificação, a gente pode ver também, né, o caso de ruptura desse solo, tá? A gente percebe que sempre a ruptura, ela é sempre um corte da seção, né? É sempre um deslizar desse solo, né? Ou seja, é sempre um corte, um cisalhamento do solo, tá? E aí eu disse para vocês, né, que o solo ele tem uma boa resistência às tensões de compressão, tá? Porém, ele tem uma resistência bastante limitada com relação às tensões de tração e principalmente a tensão de cisalhamento, tá? Então, a tensão de cisalhamento, ela vai sempre igualar a resistência ao cisalhamento desse solo, tá? E aí é nisso, né, que vai ocorrer a ruptura do solo, tá? Que vai ser a superfície de cisalhamento ou a superfície de ruptura desse solo, tá? Então, a menor resistência que o solo tem é a resistência ao cisalhamento. Então, por isso que quando a gente fala de solo, de resistência do solo, a gente fala de resistência ao cisalhamento, tá? A gente infere a resistência ao cisalhamento. Como de outros materiais, né? Quando a gente fala de concreto, a gente pensa sempre na resistência à compressão do concreto, né? Que é algo mais interessante, né? Do aço, a mesma coisa, a gente sempre fala da tensão de tração do aço. E do solo, a gente fala de resistência ao cisalhamento, tá? Que é o mais predominante aí. Bom, então, no caso do solo, a gente vai considerar apenas as solicitações por cisalhamento, tá? Então, a gente tem, né, como eu já mostrei para vocês, né, comentei, a gente tem essas superfícies de rupturas, né, que geram corte nesse solo, tá? E devido a essa carga, né? Aqui no caso é a carga da sapata, né? Uma carga de uma edificação. Nesse caso aqui é devido à mobilização desse talude, né? O deslocamento desse talude pode ser sobrecarregado, né? Devido à carga de água, de chuva aqui, né? E pode levar a essa ruptura de cisalhamento, tá? Então, sempre quando a gente for falar, tá, de resistência do solo, a gente vai falar de resistência ao cisalhamento, tá? Bom, dito isso, a gente tem alguns casos de aplicação, eu cheguei a comentar, né? A gente tem o caso das barragens, tá? Que o seu talude também pode romper devido a esse cisalhamento, tá? Do maciço do talude também comentei, né? Já cheguei a comentar, né? Também de muros de arrimo, muros de contenção, né? E também a de fundação, tá? Tudo que gera tensões no maciço do solo, maciço, né? Isso aqui é um maciço, né? Isso aqui é um maciço, isso aqui é um maciço, isso aqui também é um maciço, né? Tudo que eu aplico tensões, né? Tudo que está submetido a essas tensões tem esse risco de ruptura, tá? Aqui em barragens, por exemplo, né, a gente tem essa carga da água, né, pressionando o talude, tá? A mesma coisa ocorre nesses muros de arrimo aqui, tá? A gente tem esses empuxos, né, que sobrecarregam o muro aqui e pode colapsar, tá? Se não for bem dimensionado, se não for bem verificado. A mesma coisa acontece nesses taludes de maciço aqui, né? Também tem uma carga aqui de empuxo, tá? Uma carga né, sobrecarregando, ainda tem, né? O que mais a gente vê, a carga da água, né? Uma pressão aqui, né? Que pode levar a essa ruptura. Bom, e aí, né? Eu cheguei nesse ponto com vocês, né? Para explicar alguns fatores, tá?
Então, quando a gente tem, por exemplo, um bloco, né, um bloquinho, em uma superfície reta, a gente tem uma carga normal, tá? Sobre ele, e tem uma carga tangencial. Essa carga tangencial tende a provocar um deslocamento na horizontal desse bloco. Ele quer, né, deslocar esse bloco na horizontal. Então, para fazer esse deslocamento, a gente tem também, né, o fator de atrito dessa superfície, tá? Né? E além dessa carga normal que a gente tem que ultrapassar ela para a gente conseguir mobilizar mobilizar esse bloco, desculpa, esse peso, tá? Então, né, essas componentes de força, né, tangencial e normal, tá? Vai fazer uma resultante, né? Uma resultante que a gente chama de força F, tá? E essa resultante, né, ela tem um ângulo, que é o nosso ângulo de atrito. Então, né, há uma relação entre essa tensão, essa força tangencial e essa força normal, né? Essa relação é uma relação tangencial, né? A tangente desse ângulo de atrito, que é φ, igual. Então, essa relação vai ser por meio dessa tangente, tá? Então, a força tangencial vai ser igual a tangente de φ vezes a força normal, tá? Então, eu vou ter uma relação linear entre essas duas forças, tá? Então, para eu superar, eu tenho que superar essa relação tangencial para eu conseguir mobilizar esse bloco, né, para a horizontal. A mesma coisa a gente consegue observar quando a gente tem um plano inclinado, tá? Aqui a gente tem a força tangencial, né? A força normal, ela é sempre perpendicular ao plano, tá? Essa força normal. E a gente tem, né, a carga, né, que é uma carga peso, tá? Que vai ser a resultante dessas duas forças, tá? Tangencial e normal. E aí a gente também tem esse ângulo de atrito, que vai coincidir com a inclinação da superfície onde está esse peso, tá? Então a gente consegue fazer um gráfico, tá? Linear entre essas forças, tangencial e normal, tá? Esse gráfico, essa relação é linear, né? Onde a inclinação dessa reta é o ângulo de atrito, tá? E a gente vai ver que isso é muito similar ao que ocorre com o solo, tá? Então, para eu conseguir ter a superfície de ruptura e tudo mais, eu preciso de determinar esse ângulo de atrito, tá? Ele que vai reger, né, essa relação, né, entre a tensão cisalhante e a tensão normal, tá? E eu tenho, né, além disso, que aqui, né, nesse corpo aqui não tem, com relação à coesão, né, que é algo, é uma propriedade particular desse solo, né, característico desse solo, né? Então, a coesão também vai influenciar, né, no aspecto de resistência desse solo, tá? Então, são dois fatores que vão influenciar a resistência, o ângulo de atrito e a coesão, tá, desse solo. Então, os critérios de ruptura, nós temos alguns critérios, tá? Esses critérios é para determinar, né, o valor de tensão, né, o valor máximo de tensão que esse solo consegue resistir antes de romper, tá? E um desses critérios foi o critério de ruptura de Coulomb, tá? Que ele fez algo bem similar àquilo que eu mostrei no peso, né, naquele bloquinho, tá? Então, o que ele diz? Ele diz que a tensão de cisalhamento, tá, o tal, é igual a essa equação, onde C é a coesão do material, que é uma constante desse material, mais a tensão normal multiplicada pela tangente de atrito, tá? Do ângulo de atrito. Então, ele
fala que para não ocorrer a ruptura, tá? A tensão, essa tensão de cisalhamento, ela não pode ultrapassar esse valor, né, dessa equação. E essa equação, ela rege uma curva, né, uma reta, na verdade, tá? Então, a gente traça, na verdade, um diagrama de tensão cisalhamento, uma tensão normal, tá? E aí, né, nós temos a curva referente específico para aquele solo, né, considerando a sua coesão, né, e também seu ângulo de atrito, tá? A gente consegue traçar essa curva e aí nós conseguimos fazer uma relação, né, entre as tensões normais, tá? E a tensão de cisalhamento, tá? Se a minha tensão ultrapassar, se ela vier para esse ponto aqui fora da minha, acima da minha curva, houve a ruptura. Abaixo da minha curva, ele não está em estado de ruptura, tá? Ele não chegou no estado de ruptura. É isso que o critério de Coulomb estabelece, tá? Então, através dessa equação aqui, eu verifico se o meu solo está em estado de ruptura ou não. Esse é um critério bem simples, bem básico, tá? E aí vem o critério de ruptura de Mohr. E aí esse critério é um pouco mais sofisticado. Ele fala o seguinte: não há ruptura enquanto o círculo representativo do estado de tensões se encontrar no inferior de uma curva, que é a envoltória dos círculos relativos a estados de tensão de ruptura observados experimentalmente para o material. Então, o que ele diz? Que em vez de ter aquela reta estabelecida por Coulomb, a gente tem uma curva. A gente tem essa curva aqui. E aí, o estado de ruptura do solo, ele é determinado experimentalmente, tá? Através dos círculos de Mohr, que a gente chama de círculo de Mohr, que é exatamente esse semicírculo aqui, tá? Então, eu vou determinar se o meu solo está em estado de tensão ou não através desse círculo. Como assim? Ó, esse círculo A, ele está encostando nessa curva aqui. Isso significa que ele está no estado de ruptura, tá? Justamente porque ele está tangenciando essa curva, ok? O solo B, esse semicírculo B, né, ele não tangencia esse solo e ele está abaixo dessa curva. Significa que esse solo B, ele não está em estado de ruptura, tá? E aí, o que é o inconveniente desse critério de ruptura? Traçar essa curva aqui, ó. Traçar essa curva. Porque essa curva, né, é uma curva. Eu tenho que determinar uma equação que determine isso aí para conseguir fazer as envoltórias. É trabalhoso, né? Até porque fazer esses semicírculos também não é fácil. Não é fácil, tá? Isso aqui requer um conhecimento mais apurado e mais aprofundado de resistência dos materiais, de forma geral, tá? E aí, não é fácil traçar essa curva, tá? Essa envoltória. Então, o que foi habitado, né, na situação do solo e que é utilizado, né, para determinar o critério de ruptura do solo? Combinar os dois critérios, de Coulomb e de Mohr. Como assim? Eu vou pegar aquela equação linear de Coulomb, que é uma equação simples, né? Então eu consigo traçar uma reta e faço as envoltórias, esses semicírculos aqui, para determinar o estado de tensão do solo, tá? Então, a gente faz a aproximação daquela curva, aquela envoltória de Mohr, para a curva de Coulomb, tá? Então, a gente utiliza essa equação aqui, né, para determinar, né, esse limite de tensão do solo, tá? E aí, depois, a gente traça, né, experimentalmente as envoltórias dos semicírculos para o solo. E aí, né, a gente está percebendo que
determinar a resistência do solo, ele não é algo muito simples, tá? Não é simples como a resistência de um concreto, de um aço. Ele é algo um pouco mais complexo, tá? De se determinar. A gente tem uma série de dificuldades, né, para determinar esse comportamento do solo. Primeiro porque o solo, ele tem várias características, tá? A gente não encontra o mesmo solo sempre, tá? Solos têm diversas composições, uma camada, né, um terreno, tem várias camadas de tipos de solo, tá? Então, cada camada é um tipo diferente de solo e um tipo diferente de resistência, um tipo diferente de comportamento. Isso é super complexo e trabalhoso, né? Então, o material solo não é algo simples, tá? Então, o conceito, né, de ruptura do solo é complexo, pois envolve ruptura propriamente dita e deformação excessiva, tá? A gente tem 3 curvas, tá, que estabelecem o comportamento de ruptura desse solo, tá? Então, aqui nós temos um gráfico de tensão e deformação, tá? Tensão de cisalhamento, ok? E nós temos o caso simples, que é a ruptura frágil, né? Onde a gente tem começa com uma deformação com uma curva linear, né? Onde a gente tem uma relação direta, né? Entre tensão e deformação, tá? E aí, uma deformação bem pequena vai me gerar ruptura rapidamente, né? Que a gente chama de ruptura frágil. Mas a gente tem, isso aqui é o mais comum em materiais frágeis. O que a gente tem também no solo é uma ruptura onde a gente encontra, né? Que também é uma ruptura frágil, onde a gente encontra, né? A mesma linearidade, né? Entre a tensão e a deformação no início, tá? A gente chega numa resistência que a gente chama de resistência de pico, tá? A resistência de pico. E a partir desse momento, as deformações começam a ser maiores, tá? Para uma mesma tensão, tá? E uma tensão abaixo daquela tensão de pico, o que gera uma tensão que a gente chama de tensão residual, tá? E nós temos também a ruptura plástica, tá? Onde a gente tem também, né, deformações no início, né, também com uma certa linearidade entre a tensão e a deformação, só que a gente percebe que a variação da deformação ela é um pouco maior do que essas rupturas frágeis, tá? Com no final aqui dessa ruptura frágil, com o comportamento de resistência, com uma resistência residual também, né? Que é essa parte aqui, tá? Onde a gente tem para uma mesma tensão uma variação excessiva de deformação, tá? Então, na ruptura frágil, a gente tem, né, atinge o valor máximo, né, que é um valor de resistência de pico, tá? Para pequenas deformações, né, que é nesse estágio inicial aqui. E depois, né, a gente tem uma deformação mais excessiva, né, onde a gente tem a resistência residual, tá? Na ruptura plástica, né, a tensão é crescente, né, sempre é crescente, até um determinado valor, né, onde as deformações, onde a tensão ela não consegue mais ser maior, né, que é nesse caso aqui, chega nesse ponto da curva, tá? E aí a gente tem um acréscimo excessivo de deformação por uma mesma tensão, tá? Vai ser a ruptura plástica. Então a gente tem esses 2 tipos de tendência do solo, de ter uma ruptura frágil, né, que é essa curva vermelha, e ter essa ruptura plástica, tá? Então, como, né? A gente não tem um parâmetro certo para definir tudo isso aí, só fazendo ensaios para determinar isso. Então, um ensaio que a gente tem para definir essas resistências de cisalhamento do solo é o ensaio direto, tá? Esse ensaio direto é um ensaio bem simples, tá? E ele é bem característico do critério de ruptura de Coulomb, tá? Então, esse ensaio ele funciona da seguinte forma: a gente tem os drenos, tá? Nós temos
esqueci o nome, uma célula, né, onde a gente coloca a amostra de solo, tá? Essa célula, ela tem uma parte superior que ela é móvel, tá? Sendo a parte inferior fixa. E aí essa parte móvel é onde a gente aplica uma carga tangencial, tá? Que vai provocar esse plano de cisalhamento no corpo de prova, tá? Então, a gente, além de aplicar essa carga tangencial, a gente também aplica uma carga axial, tá? Então, a gente aplica uma carga axial de compressão e ainda aplica uma carga tangencial. Então, a gente já percebe que a gente consegue medir as variações volumétricas, né, na vertical, e também consegue medir o deslocamento na horizontal. Então, o ensaio, ele é realizado da seguinte forma, né, como eu disse, né, a gente tem o corpo de prova, que é o solo, nós temos as pedras porosas, né, similar àquele ensaio de adensamento, tá? Essas pedras porosas, elas têm poros justamente para que, na hora que eu aplique a força de compressão, a água consiga sair do sistema de solos. Ou seja, eu estou reduzindo o índice de vazios desse solo, tá? Então, eu acabo fazendo uma compressão nesse solo. Então, eu tenho essa aplicação dessa força normal e ainda tenho a aplicação da força cisalhante, né, que é a força tangencial. Eu aplico nessa parte móvel, tá? E aí eu crio um plano de cisalhamento aqui do solo. Um lado, a parte inferior vai ficar fixa e a parte superior vai ser móvel. Ela vai deslocar horizontalmente, tá? Então, a gente tem essa caixa que a gente chama de caixa bipartida, né? Que é justamente esse conjunto aqui, ó. Esse conjunto aqui, onde contém, né, o corpo de prova, né? E essas pedras porosas. Nós temos a placa de carregamento, onde hoje a gente coloca a carga normal aqui, tá? E faz a execução do ensaio. Lembrando que, né, como a gente tem as pedras porosas, tá? O sistema tem que ser drenado. Então, a água ela tem que sair por esses drenos aqui, tá? Na parte inferior da caixa. E aí nós temos as dimensões do corpo de prova, tá? Nós temos duas dimensões para esse corpo de prova, que depende, né, da caixa bipartida, né, do tipo de caixa bipartida que está utilizando, né? Então, a gente tem um corpo de prova de 51 milímetros por 51, que é a área da seção transversal do corpo de prova, e a altura do corpo de prova vai ser sempre o mesmo, 25 milímetros, tá? E aí a gente também pode aumentar a seção transversal, colocar uma seção de corpo de prova de 102 por 102, tá? E a altura de 25 milímetros. Então, percebam que a altura é sempre fixa, tá? A área da seção transversal, né, ela só vai afetar na hora de determinar a tensão normal, né? Lembrando que tensão normal é força sobre área, tá? E a área é a área onde está sendo aplicada essa força, ok? Então, para a tensão normal, né, essa área, ela, né, vai influenciar. Bom, então, nós temos, eu já falei, né, a parte inferior dessa caixa bipartida, ela é fixa, e a parte superior, ela é livre, ela é móvel, tá? Sobre o corpo de prova, aplica-se a tensão normal, como eu disse, né, a força normal, N, que permanece constante até o final do ensaio, tá? Isso é interessante de falar, porque a gente fixa essa força normal. Peguei o corpo de prova, coloquei, vou colocar X força normal. X força normal é colocado. O que vai variar é a força cisalhante, tá? O que vai variar é a força cisalhante. Então, eu vou aplicando a força tangencial, né, a força T, até ocorrer a ruptura, tá? Beleza, fiz isso, pego o corpo de prova, de novo, e elevo a força normal. Vou fazendo isso para determinadas forças normais, tá? Para eu gerar diversos gráficos, né, que vai me relacionar a força normal com a força cisalhante de ruptura, tá? Então, uma coisa interessante, né, que eu falei, né, a gente vai medir, né, nesse caso aqui desse ensaio,
o deslocamento horizontal, que vai ser importante para determinar, né, a deformação desse solo, tá? Vamos medir a força cisalhante, né, porque ela varia ao longo desse ensaio. Nós temos que pré-estabelecer o valor dessa força normal, então a gente tem que determinar essa força normal. E também vamos medir o deslocamento vertical, tá? Ou seja, o quanto que essa amostra, né, recuou, né, abaixou, reduziu. Então, a gente vai fazer essa medida também, tá? Que vai influenciar no aspecto volumétrico desse sistema. Então, vão ser tomadas 3 leituras durante o ensaio. O deslocamento vertical, tá? Que é provocado pela força normal, a força cisalhante, tá? E o deslocamento horizontal. Então, aqui, a gente tem, né, a representação, né, as figuras, né, as imagens dessa caixa bipartida, tá? Então, aqui nós temos todo o sistema, né? Essa partezinha aqui, ó, é a partezinha onde vai receber a carga tangencial, tá? Aqui nós temos a caixa propriamente dita, né, onde a gente coloca a pedra porosa, né, o solo, e vai encaixando esses outros elementos, tá? Esse elemento aqui que tem esses ganchinhos aqui é o elemento que fica fixo, tá? É ele que vai ficar fixo. Esse daqui, esse elemento aqui, é que vai ficar livre para mover, tá? Esse aqui é a cabeça, aonde a gente vai aplicar a carga normal. Isso aqui é a pedra porosa, né? Que parece mais uma chapinha, né? Mas pode ser usado esse sistema aqui também, ou a pedra porosa propriamente dita também. Então, a gente tem aqui, né, a caixa toda montada, tá? Toda montadinha. Então, aquele ganchinho, esse sistema com gancho, ela fica na parte inferior, né? O gancho fica aqui para travar justamente essa parte inferior. E aqui na parte superior, a gente tem esse elemento, onde a gente aplica a carga tangencial. Bom, aqui está o equipamento, onde a gente coloca as cargas, né, e faz as leituras, né? Nós temos os extensômetros aqui, justamente para fazer essas leituras de deslocamento horizontal, né? E ainda temos um leitor aqui para fazer a leitura da força tangencial, tá? Então, aqui a gente coloca os pesos para a força tangencial, tá? E aplica uma carga aqui em cima, tá? Que é uma carga constante, tá? Uma carga fixa. A gente vai variando só aqui, aonde vai influenciar na carga tangencial, tá? Então, o mais fácil de se fazer, né, em vez de empurrar a caixa, né, como eu havia dito, é puxar a caixa, né? Que teoricamente é a mesma coisa, né? Então, eu puxo a caixa, né, de acordo com que eu vou colocando os pezinhos. Aí eu vou puxando essa carga aí. E aí, o nome dessa prensa é prensa de cisalhamento direto. É um equipamento bem simples, né, de ter, mas nem todos os laboratórios, né, têm esse tipo de equipamento. Bom, então, quando a gente pega essas leituras, né, lembrando que a gente pega a leitura de deslocamento vertical, deslocamento horizontal e força tangencial, tá? E a gente tem que estabelecer a força normal. Nós temos, para a tensão normal, né, o cálculo dessa tensão normal, né, que é a força sobre a área, tá? A área da seção transversal do corpo de prova. Nós temos a tensão de cisalhamento, que vai ser a tensão tangencial, né, ou a tensão de cisalhamento, dividido pela área, que também vai ser a área da seção transversal. E nós temos também a deformação volumétrica. Isso é importante, tá? Então, a gente vai pegar, né, a deformação volumétrica, vai ser a variação, né, volumétrica, né, a variação, desculpa, vertical, tá? A deformação vertical, dividido pela altura inicial do corpo de prova. Por quê? Porque é o seguinte, se eu estou querendo determinar essa variação aqui, né, o quanto que o solo deformou nesse sentido aqui, né, que é uma variação volumétrica, tá? Justamente porque eu só
modifiquei a altura do sistema, eu não modifiquei a área dele, só a altura, então, né, eu vou pegar só a medida vertical. Então, a altura inicial era 25 milímetros, certo? Eu apliquei a força normal, houve uma redução, houve uma compressão, tá? Então, houve um deslocamento vertical. Então, eu pego esse deslocamento vertical e divido pela área inicial. Eu vou ter a deformação volumétrica, tá? E eu tenho também a deformação horizontal, que é propriamente aquele valor que a gente obtém no ensaio, né, pela leitura do extensômetro, justamente aquele deslocamento do elemento na horizontal. Bom, então a gente consegue, com esses valores, obter gráficos, né, referentes ao comportamento desse solo, tá? Então, nós temos um gráfico para areia fofa, né, onde a gente percebe aqui nesse primeiro gráfico, que é tensão por deformação horizontal. A gente tem esse comportamento, tá? Aqui, esse segundo gráfico, ele avalia a variação volumétrica pela variação horizontal, tá? É basicamente a variação vertical pela variação horizontal. E aqui a gente consegue ver a compressão do material e a expansão do material, né? Por meio desse ensaio. Então, no caso da areia fofa, né? A gente tem um estado de compressão dessa areia, tá? Então, quando a gente nessa areia fofa, né, onde as partículas não estão rearranjadas, né, elas estão livres, né, eu tenho a reorganização dessas partículas de forma que ela se ajusta e reduz os seus índices de vazios, né? Por isso que há um estado de compressão, né, desse solo. No caso da areia compacta, a gente tem algo bem diferente. Como assim diferente? A gente tem um momento em que esse solo ele tem um pequeno estágio de compressão, que é justamente nesse estágio, né, onde a gente tem essa variação linear, né, da tensão com a deformação horizontal, tá? E aí, quando a gente chega nessa tensão máxima aqui, que é a tensão de pico aqui, né, a gente começa a ter uma expansão. Ou seja, o solo, em vez dele fazer isso aqui comprimir, ele está fazendo isso aqui, expandindo, tá? E aí vocês podem perguntar, aqui novamente, né, esse gráfico, né, da areia compactada e areia fofa, tá? E aí vocês podem perguntar, por que ocorre essa expansão ou compressão nesses corpos de prova, tá? Por quê? Quando a gente tem uma areia fofa, que foi justamente o que eu falei, né, no estado fofo, essas partículas elas não estão rearranjadas. O que significa isso? Essa areia solta, as partículas têm grandes índices de vazios. Tá vendo esses espaços aqui entre as partículas? Elas têm grandes índices de vazios, elas não estão rearranjadas. Quando eu aplico essa força normal aqui, tá? E essa força aqui tangencial, eu obrigo esse solo a se rearranjar e ocupar, né, reduzir esses espaços vazios, ou seja, né, no cisalhamento aqui, né, as partículas vão deslizar sobre a outra e aí elas vão se rearranjar e aí elas vão ficar nessa situação, tá? Então, onde eu tinha, né, esses vazios entre as partículas, o solo vai se encaixar, né? Então eles vão se realinhar. E aí, né, no caso da areia compacta, tá? No estado compacto desse solo, né, eu já venho com um estado compactado, eu já venho com um estado dessas partículas já organizadas, já ajustadas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, quando eu comprimo esse solo aqui e aplico a tensão tangencial, força tangencial, né, eu retiro esse solo em um determinado momento desse estado compactado. Basicamente, eu empurro essa partícula para cima da outra partícula, aumentando os espaços vazios entre elas. Ou seja, eu estava
no estado compacto, eu volto para um estado do tipo fofo, né? Então, quando eu tenho um solo fofo, né, a tendência é ir para uma organização, né, para um estado compacto. E quando eu tenho um solo compacto, né, a tendência é ele ir para um estado fofo, quando aplicado essas forças, tá? Então, isso é bem interessante, a gente consegue acompanhar, né, durante a execução desses ensaios, tá? Então, há um aumento de índice de vazios, né, quando a gente tem um solo em estado compacto, tá? Então, a envoltória de Mohr-Coulomb, né? E aí, né, nós temos, para cada tensão normal, um valor respectivo de tensão cisalhante. O que eu quero dizer? Essa linha verde aqui, ó, né, onde eu tenho o gráfico tensão e deformação horizontal, ela é obtida, né, para uma tensão normal fixa. Fixa, né? Lembra lá que o valor de força normal, ela é fixa, tá? Então, eu tenho uma tensão cisalhante, né, que é essa tensão máxima aqui, né, a tensão de pico, para essa força normal. Ok. Então, eu vou fazer um outro ensaio. Vou variar essa tensão normal, né? Então, vou aplicar uma outra força normal. Aplico outra força normal. Vou aplicar uma força maior do que eu apliquei anteriormente, tá? Então, tensão normal N2, tá? Então, para esse valor aqui, né, obtenho um outro gráfico, tá? E aí também obtenho um outro valor de tensão cisalhante, né? Que no caso aqui, 11, tá? Representativo. Beleza. Agora, vou fazer um outro ensaio. Obtive uma terceira curva para um outro valor de tensão normal, tá? Vou obter uma tensão de cisalhamento, né? Um valor 14, né? Então, eu elevo essas forças. Por que eu tenho que obter 3, tá? Para eu conseguir fazer a envoltória, né? Para eu conseguir fazer aquela reta, né? A reta, ela é determinada por essa equação. Tensão é igual a C mais tensão normal vezes tangente, né, de φ, né, que é o ângulo de atrito. Então, eu preciso de 3 pontos para eu conseguir determinar essa linha reta, tá? E através dessa linha reta, eu consegui obter o ângulo de atrito, tá? E a coesão, ok? Então, olha só. Com os valores de tensão, tá? Que eu obtive desse gráfico aqui, tensão e deformação, né? Eu obtive 3 valores, 7, 11 e 14. Para 3 valores de tensões normais diferentes. Então, eu consigo traçar o diagrama de tensão cisalhante por tensão normal. E aí, né, eu pego uma tensão 1 para o valor, né, 7 de tensão de cisalhamento, o 2, né, para outra tensão de cisalhamento 11, e para o 3, para uma tensão 14. Traço a minha reta. A inclinação da minha reta vai me dar o ângulo φ, tá? E aí, esse valor de C aqui seria justamente essa altura aqui, ó, da minha reta. Eu esqueci de falar lá no início, tá? Vai ser esse valor de C, tá? Então, observe que essa curva, ela não... Aqui tá parecendo que ela vai sair do zero, mas ela não sai do zero, tá? Ela sai em um valor, tá? É um valor diferente de zero, que é justamente o valor de coeficiente, de coesão, tá? Então, eu pego esse valor de coesão, tá? Obtido aqui, que é essa diferençazinha aqui, né? Obtenho esse valor, tá? E obtenho o valor de φ. E aí eu traço essa envoltória de Mohr-Coulomb, ok? E esse ensaio, ele tem uma certa limitação, tá? Com relação
aos seus valores e tudo mais, que é justamente por causa da forma que é aplicado a força tangencial e o plano tangencial, tá? O plano de ruptura. Porque aquela célula, aquela caixa bipartida, ela tem um determinado local aonde vai ocorrer o plano de cisalhamento, tá? Então, isso não é interessante, porque ela já estabelece o plano de cisalhamento. Para eu saber o plano de corte desse solo, seria interessante o solo colapsar sozinho, tá? E mostrar qual que é o plano de ruptura normal dele. E não forçar o solo para aquele plano de ruptura, tá? Então, esse ensaio, apesar de ser muito simples de fazer, de obter os resultados, ele tem essas limitações, tá? Ele é bem rápido de ser feito e tudo mais, até pode ser pegado para determinar alguma coisa rápida, mas ele não é interessante, não te dá muitas informações precisas sobre esse solo. Então, aí a gente tem que ir para um outro ensaio, tá? Que é um ensaio mais sofisticado, que ele vai te dar maior informações desse solo, que é o ensaio de compressão triaxial, tá? Que é um ensaio, né, mais rico em detalhe, tem diversos tipos desse ensaio, então você pode determinar condições para esse solo, tá? Então ele chega a ser mais interessante, ok? Vou falar desse ensaio mais para frente aí, ok? Então, a aula de hoje é isso, tá, pessoal? Eu tinha até trago umas questõezinhas, mas não vai dar tempo da gente fazê-las, ok? E aí fica aí o detalhe da tarefa que eu passei para vocês. Vou passar bonitinho lá no CIGA o que vocês têm que fazer, tá? E vou passar uma atividadezinha de fixação, mais especificamente sobre ensaio, sobre o adensamento, tá? Não especificamente sobre ensaio, mas especificamente sobre o adensamento, tá? Bem simplesinho para vocês, ok? Então, até a próxima aula. Boa semana aí para vocês. Bom carnaval não, né? Que eu vou ver vocês na segunda que vem, tá? Até mais aí. Boa semana para vocês.